Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia os ouvintes que estão aí com a gente. Vamos esclarecer algumas coisas, né? Sobre o que a gente está no nosso movimento. Vamos falar sobre a nossa ida a Brasília. Nós viemos com bons resultados, né? Redar um pouquinho, porque não tampar seu rosto. Ah, tá. Rúbia, primeiramente, né? Quais são os maiores desafios, né, que os enfermeiros enfrentam no dia a dia? A luta é bem grande, né? Nós temos grandes problemas nos nossos plantões. Usuários que não compreendem a fila, né, a demora que nós temos na porta e acaba penalizando a gente, sendo que nós estamos na porta somente para atender e a gente tem que atender um paciente num todo, né? Então, a gente não pode atender um paciente com pressa para atender o outro e deixar o serviço a desejar. Nós temos também o grande problema quanto à categoria em si. Nós não temos descansos, né, apropriado para a gente durante o nosso período de tranquilidade, porque a gente tem que ter um intervalo, né? As pessoas têm que compreender que nós somos seres humanos, também precisamos do descanso. A situação do nosso piso, que não é piso, é complementação. Ele não entra hoje no INSS, infelizmente, se eu aposentar, que já estou nos anos de aposentadoria, né? E nós não levamos esse piso. Então, isso é o grande gargalo que nós estamos tendo e é a nossa luta principal no momento, né? É a questão do nosso piso. E tem um projeto de lei, que é o 4.175, né, /2023, que estava em trâmite na Câmara. Essa lei está dando bons transtornos para nós, principalmente para os técnicos de enfermagem, porque essa lei ela entrou em 2021, na verdade, a 41, como é que é? É 4.175. 4175 também. Isso. A 4413, ela entrou em 2021. Essa é a lei original. Essa lei, ela fala sobre paridade. O nosso COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele não tem técnico de enfermagem trabalhando nele. E nos CORENs, que é o Conselho Regional, né, de todas as cidades, de todos os estados, eles têm 30% de enfermagem. E nós estamos querendo 50% de técnico de enfermagem, né? Então, a enfermagem, o enfermeiro de nível superior, ele está sempre sobrepondo a nós. E nós colocamos essa lei, o movimento Renova Enfermagem, colocou essa lei na mão de um deputado, pessoal do Nordeste, de São Paulo, para estar colocando... para renovar a lei do COFEM, que é de 76, muito antiga, e técnicos de enfermagem nem existiam na época. E com o decorrer do tempo, nós estamos hoje em 2025, né, vamos atualizar. Infelizmente, entrou essa lei 4175/2023, que ela, na verdade, nem é lei, ela é uma complementação dessa lei 4413. E aí ela exterminou uma lei que tem 16 páginas, ela resumiu em 4 páginas. Nessas 4 páginas, ela tirou muitos benefícios para nós, em totalidade da enfermagem, auxiliar técnico e enfermeiro. E nós precisamos também da direta já. E, infelizmente, essa emenda, ela retira tanto a eleição da direta já, que nós, técnicos de enfermagem e enfermeiros, possamos escolher o nosso Conselho Federal, igual é a política normal, né, no Brasil. Nós escolhemos presidente, deputado federal, senadores, tem que ser igual, né? E também, infelizmente, tirou o técnico de enfermagem. Somente quem vai quem tem competência para estar no COFEM, é só enfermeiro. E isso não procede, né? Principalmente que a maioria dos técnicos de enfermagem hoje, a maioria tem estudo, já tem nível superior, mas nós gostamos de ser técnico de enfermagem, né? A gente quer estar como técnico de enfermagem. Em que momento você percebeu que precisava lutar não só pela profissão, mas também pela categoria, né? Pelos direitos da categoria? Pois então, menina, eu já venho de luta já tem muito tempo, né? Não sei se você lembra a situação da nossa Ponte Velha de Fabriciano. Quem montou o movimento foi eu.
né? Nós conquistamos, foi uma luta muito grande. Tenho que agradecer o presidente como é que chama? Da DENIT, isso é o Fabiano, né? Ele estava em contato com a gente direto, nós olhamos muito essa situação, conquistamos a nossa ponte velha, que virou mais ou menos nova, renovada, né? Claro que a gente não leva a glória, porque os políticos tudo levaram o nome no negócio, né? Não ajudaram, não. Mas tudo bem, o importante é que a população ganhou, não importa quem foi. Então, assim, eu venho de luta muito grande. E, com isso, os colegas me descobriram, e quando começou a questão do piso da enfermagem, desde 2020, eu tenho ido a Brasília, todas as vezes que foram marcadas as reuniões lá, e peguei a luta, né? Não tem jeito de voltar para trás. Mesmo já estando pronta para aposentar, eu só vou aposentar depois que a gente conquistar o que a gente precisa conquistar, para deixar para os novatos que estão chegando. E como que você concilia a sua rotina, né, no dia a dia, com o ativismo? Pois então, menina, é bem pesado, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma gestão em Ipatinga muito boa. O meu prefeito, ele apoia 100%. O meu secretário de saúde é a coisa melhor que tem para Ipatinga, né? Eu tenho 17 anos de prefeitura de Ipatinga e é o melhor secretário de saúde que a gente tem, é acessível. E ele apoia o nosso movimento, ele apoia a nossa categoria. Tanto é que Ipatinga é a única prefeitura que paga o piso da enfermagem, quer dizer, o complemento. Eu passei para ele, mostrei para eles a forma de estar alimentando o InvestSUS, que estava sendo de forma errada, e aí ele prontamente olharam, mandou para o jurídico confirmou o que a gente estava falando, tanto é que esse projeto eu estou indo em outras prefeituras para apresentar, né? Vamos ter até uma reunião em maio na Câmara Municipal de Belo Horizonte, para estar apresentando essa situação do InvestSUS. E hoje os colegas do PSF, os que fazem 40 horas e até mesmo alguns que fazem 30 horas semanais, eles estão recebendo a complementação. No próximo bloco nós vamos falar mais, adentrar sobre a questão salarial atual, né? Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, né? Já já a gente continua aqui essa entrevista. Maravilha, daqui a pouquinho a gente volta. Redação Tropical. De volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de quarta-feira, entrevistando hoje a ativista Rúbia Ferreira. Ela é enfermeira e ativista da causa de enfermagem, né? Da enfermagem. E agora, Rúbia, nós vamos falar sobre um projeto de lei que é a transposição do auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem, que é o que você está encaminhando às prefeituras. Fala pra gente sobre isso. Pois então, nós estamos com um grande problema com os auxiliares de enfermagem, por causa da questão do piso. Na sua maioria, eu arrisco falar que a prefeitura nenhuma está pagando os auxiliares de enfermagem. Hoje, nós temos os auxiliares de enfermagem, eles têm uma função diferenciada, para você ter uma noção. O auxiliar de enfermagem, ele não pode trabalhar no CTI, bloco cirúrgico, emergência, ele não faz procedimento invasivo, quem faz é o técnico. Como não existia, né, em 76, se vê a lei do COFEM, não existia o técnico, o auxiliar fazia tudo por tudo. Em 86, foi feito a nossa função. O COFEM fez a lei colocando lá a função do enfermeiro, do técnico e do auxiliar. E o técnico faz as questões invasivas e trabalha nas emergências, e o auxiliar é um complemento do técnico. Só que continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós temos muitos auxiliares de enfermagem na emergência, muitos no CTI, e hoje nós precisamos, com o nosso piso, suposto piso que é complemento, viu-se a necessidade de fazer nossos colegas auxiliares ganharem como nós, técnicos de enfermagem. Te dou um exemplo da Prefeitura de Ipatinga. Em 2013, a Cecília fez uma lei equiparando o auxiliar de enfermagem com o técnico.
no salário. Então, o meu salário hoje é igual, eu sou concursada como auxiliar, né, em Ipatinga. Meu salário hoje é equiparado com o Ipatinga, tá? Com o técnico de enfermagem. Mas a maioria das prefeituras não são. Exemplo, Timóteo não paga auxiliar igual o técnico. E as outras prefeituras que têm auxiliar também não pagam igual o técnico. Com a questão do piso dessa complementação, os auxiliares já não ganham. Eu não recebo, meus colegas de Ipatinga recebem, os técnicos recebem a complementação. Eu não recebo porque eu sou auxiliar. Então, nós estamos indo nas prefeituras, né, os colegas estão marcando reuniões com os vereadores, pedindo apoio. O vereador não pode colocar a lei, mas ele pode fazer uma sugestão ao prefeito para colocar essa lei para ser votada na Câmara. E eu estou apresentando isso para os vereadores, né? Tem várias reuniões já marcadas em Betim, em Belo Horizonte, para a gente estar apresentando para a Comissão de Saúde da Câmara, e esse projeto, ele não é uma mudança de nomenclatura igual todos estão falando, que não pode, né? É uma transposição dentro do plano de carga e salário. Você, quando você tem tempo de casa, você vai subindo na graduação. Então, até o próprio estado, né, de Minas Gerais, no Rio também tem, porque eu sou carioca e eu conheço, né? Também tem a lei que faz essas transposições de carga e salário. Então, você concursou como auxiliar, dentro do período você fez um curso técnico, então você tem sim essa possibilidade de passar a receber como técnico e trabalhar como técnico. E qual que é o atual salário hoje do técnico de enfermagem? A média, né? Que recebem, e também dos enfermeiros. Pois então, a média ela é muito baixa. Olha, o técnico de enfermagem está recebendo hoje R$ 2.267, que deveria ser no valor de R$ 3.320. Mas, infelizmente, o STF entrou e bloqueou essa situação. Nós temos a PEC 19, que está fazendo com que o nosso salário venha para 30 horas. Não é que a enfermagem, vai ter uma lei que a enfermagem, a carga horária dela será obrigatoriamente 30 horas. Não, é o salário. Então, eu sou concursada, faço 30 horas. Então, meu salário vai ser na integralidade. Vai ser esse valor de R$ 3.325. O colega que fizer 20 vai abaixar em cima desse valor de 3.320. O colega que faz 40 horas, ele vai receber a mais. Então, os particulares sempre são 40 horas que eles fazem. Não existe 36. O pessoal confunde porque tem lá a escala de 12 por 36, aí põe 36 como carga horária final desse. Não é. Nós trabalhamos 40 horas nos hospitais. E aí, ao invés dele receber 3.320, ele vai receber a mais esse valor, né? Ele vai receber 4.875 quem fazer 40 horas semanais. Então, assim, não vai existir assim, não, a partir de agora eu vou trabalhar no Márcio Cunha por 30 horas. Não, o Márcio Cunha que vai pagar as 10 horas a mais. Ô, Rubem, com essa busca aí, né, essa luta pela causa, indo, né, as viagens, igual você foi a Brasília, vai ter reunião em Belo Horizonte, o que você espera conseguir, né, através aí dessas reuniões? Menina, olha, eu saí de Brasília encantada. Fomos muito bem recebidas no Senado, rodamos aquele Senado. E era muito engraçado que a gente ia num lugar, não tem tempo, mas deixa o telefone. Aí a gente manda mensagem para você. A gente estava lá nos federais, né? Na Câmara Federal, aí eles mandavam mensagem, olha, ele vai te atender agora. A gente passava correndo para o corredor fora, aquela galera. Nós fomos 17 pessoas, né? Nessas reuniões, e sentava, nós saímos com boa... com uma imagem muito boa deles. Nós conquistamos muita coisa, a gente não pode estar falando, né? Porque, infelizmente, nós somos pequenos e tem os grandes que não estão querendo que a nossa lei vá para frente e pode até atrapalhar, né? Mas a gente vai trazer boas notícias. E eu falo para vocês que foi muito positivo. Nós paramos na sala do senador Carlos Viana, foi maravilhoso. Nós tivemos um tratamento VIP mesmo, eles nos ajudaram muito.
né? Fizeram até uma situação lá para a gente que nós não tínhamos, eles consertaram para nós, para a gente estar apresentando para os outros senadores. Foi muito maravilhoso. Sem contar que nós temos o nosso... na verdade, nós temos 3 enfermeiros que não são enfermeiros, né? Que defendem muita causa, que é o Fabiano Cantarato, que é o senador, né? O Mauro Benevitti, que é do Ceará, pessoa linda, maravilhosa, atendeu a gente na hora do almoço dele, ele com a marmitinha de almoço, conversando com a gente, almoçando, e para voltar, né, para as votações que eles estavam. E a Aline Portugal, pensa numa mulher maravilhosa. E esses 3 bate mesmo, corre atrás mesmo da enfermagem. Eles não ficam somente gravando vídeo, somente falando coisas, trazendo notícia que já existe, que a gente já sabe? E eles correm e trazem resultado para a gente. Foi muito bom. Quando você tiver, então, mais boas notícias, você volta e conta pra gente, né? O que já foi conquistado pela categoria. Exatamente. Com certeza. Olha, o Erlaine, né, do Centro-Sul aqui de Timóteo, parabeniza aí a nossa entrevista e manda um grande abraço à Rúbia. Obrigada, Erlane. Um abraço para você, viu? Rúbia, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, chegamos aqui ao nosso finalzinho, tá? Então, mas essa entrevista também, se você não conseguiu acompanhar na íntegra, ela estará lá no nosso portal, tropicalminas.com.br. Você confere tudinho que foi falado aqui. E lembrando também, né, que nós temos agora o canal no WhatsApp, que também ali em tempo real você fica por dentro das informações. Segue lá, o link está no Stories do Instagram, @Rádio Tropical Minas, e no status também do nosso WhatsApp. Pois então, eu posso deixar um recadinho para minha turma? Pois é, galera, vamos seguir junto. Nós não fazemos nada sozinho. Não é eu que estou no movimento, não é eu que fiz as coisas, não é eu que estou fazendo nada, somos nós. Eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum se os colegas não estiverem juntos, né? E a conquista é coletiva, ela não é pessoal. A briga não é pessoal, é coletivo e é completamente profissional e para beneficiar a categoria. Aos idosos da enfermagem, né, eu faço parte, nós estamos aposentando e nós queremos deixar para os colegas que estão vindo, a turma que está aí estudando, fazendo curso de técnico de enfermagem, o pessoal que está fazendo faculdade para enfermeiro, venha para a rua com a gente, porque é o seu salário lá no futuro. Obrigada, Rúbia. Um abraço para vocês. Obrigado. Redação volta amanhã às 9 da manhã. Vem aí o Bom Dia Tropical. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito